Rodestov, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando aqui no grupo durante o momento da nossa meditação, nós estamos exatamente agora num momento muito especial, porque nós estamos tendo o privilégio de estar tendo esse nosso encontro, Rosh Chodesh, do mês de Adar, no início do mês de Adar, esse ano, Adar Aleph e Adar Bet, ou Adar 1 e Adar 2. Hoje estamos começando o Adar 1 e, pela sabedoria da Cabala, sabemos que Rosh Chodesh, a cabeça do mês, durante essas 48 horas, porque no mês de Adar tem 2 dias de lua nova, tudo que acontecer durante esses 2 dias vai ter influência direta nesse próximo mês. E se nós queremos ter o controle do nosso destino, precisamos estar alertas nestes próximos dias para criar dentro de nós situações em que não vamos perder a nossa paciência, em que nós não vamos criar atritos, em que nós vamos ser proativos, em que nós vamos manter nossa consciência elevada, sem palavras de negatividade, porque tudo isso vai ser incorporado dentro desse próximo mês, nestas 48 horas. Então, esse é só o começo desse grande potencial. Aí a gente segue um pouco mais à frente e nós vamos entender que neste ano nós vamos ter 2 vezes o mês de Adar. O mês de Adar, que é o mês com a energia de peixes, que recebe uma carga de controle energética do planeta Júpiter, esse planeta que é dentro do panteão romano, né? Dentro do grego Júpiter, mas dentro do romano Zeus, o deus de todos os deuses. E nós vamos ter aqui essa união de muitas energias que estão entrando nesse momento. Vamos só aguardar aqui a entrada de mais uma pessoa. Maravilha, seja bem-vinda. Rodestov para todos que estão entrando aqui e que talvez vão estar assistindo depois. Em primeiro lugar, vamos entender aqui Adar 1 e Adar 2, Adar Aleph e Adar Bet. Como que pode acontecer isso? E se muitas pessoas que nos acompanham aqui acham que a Cabala traz alguns conceitos que parecem ser tão absurdos, tão estranhos, quando nós chegamos neste mês, que é considerado um mês de gravidez, um mês grávido, porque quando a gente traduz do hebraico o conceito desse mês, é um mês que está grávido. Como pode? E como é que a gente pode, num ano, ter 13 meses? E é exatamente esse o primeiro ponto desse mês que está grávido. Porque, de certa forma, cada mês que se apresenta, ele, quando vai chegando no fim, é como se ele estivesse dando a luz do próximo mês que vai se apresentar. E enquanto o mês de Shvat
talvez deu a luz para a energia de peixes, para que ela se apresentasse. Nós vamos ter um mês de Adar, que de forma potencial traz uma energia que vai nos preparar para um outro mês de Adar. Este sim, a manifestação desta energia, tanto que nós vamos ter no segundo mês de Adar a festa de Purim, que é a festa de milagres, também. E como que pode ser esse mês grávido? Que dentro do calendário hebraico, nós consideramos o calendário solar com as estações do ano e o calendário lunar com essa força de energia que está sendo manifestada para todos nós. Porque estudar Cabala é tentar entender as energias que se manifestam sobre eu e como é que eu posso realizar a minha missão, realizar uma correção, controlando essas energias para ser mais do que elas. É aí que eu consigo corrigir. Se eu simplesmente conhecer essas energias e disser, tá bom, pronto, eu não fiz nada. Eu preciso sempre estar num processo de superação. Se sabemos que existe essa diferença desses 10 dias aproximadamente entre o calendário lunar e o calendário solar, qual foi o primeiro mandamento, o primeiro preceito que Moisés recebeu antes da saída do Egito? Para que ele abençoasse a lua nova. A partir do momento em que é feita a bênção da lua nova, nós marcamos ali uma data. E marcamos não só aquela data. Ali está marcado exatamente a hora, 1 minuto. Ali eu tenho um marco de um início. E esse início vai ser o início de um ano. E quando nós entendemos e falamos sobre o calendário solar, vamos entender que nós somos influenciados também por aberturas cósmicas que se apresentam na lua cheia e aberturas cósmicas que se apresentam dentro de forças solares, por exemplo, a força da primavera. Pensa, vai acontecer na primavera. A energia da lua nova de Áries vai acontecer na primavera. Eu não vou adiantar ela para o inverno. E por isso que muitas vezes, quando nós estamos falando de astrologia cabalística, nós estamos falando de datas que elas não estão acontecendo aleatoriamente. Um mês grávido. O que significa a gravidez? A gravidez é o resultado da união do masculino e do feminino. Duas frequências diferentes que se unem, e quando existe essa união, se cria um resultado. O que vai acontecer neste ano? Vai acontecer exatamente esta união entre este calendário solar, que emana luz, nessa força masculina de emanar, de doar, de compartilhar, se unindo com essa força feminina da lua, que como nós, ela não emana luz, ela é um recipiente que recebe a iluminação do sol. Mesmo quando nós aqui na Terra vemos que é noite, ainda assim o sol está compartilhando. Ele não parou de compartilhar, ele não parou de brilhar. Mas nós, como recipientes,
Por isso que nós somos tão comparados com a Lua. Nós estamos recebendo. E o que acontece? A cada 19 anos, 7 vezes, se fosse pegar e fazer esses cálculos, em cima dos cálculos numéricos, a cada 19 anos acontece 7 vezes essa união. E esse resultado dessa união é esse mês a mais, que é essa gravidez de um mês a mais, de um 13º mês neste ano, porque Adar é o último signo, a última energia astrológica. Está contido dentro dela, absolutamente, todas as energias que foram manifestadas antes. Só que agora, eu vou colocar o meu foco num ponto. O ponto da alegria, que parece algo, um paradoxo, quando a gente pensa na vitimização, na tristeza, na melancolia, na situação de fraqueza, de certa forma, do pisciano. Mas é exatamente esse o ponto. Nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos fazendo um trabalho de superação. Então, enquanto eu tenho, neste mês, uma letra Kuf, que é aquela letra que está exatamente ali atrás. Aquela letra Kuf que desce a escuridão. Eu só vou conseguir encontrar a verdadeira alegria ao conseguir encontrar dentro dessa escuridão o ponto da tristeza e trabalhar esse ponto da tristeza para eu poder manifestar a alegria. Afinal, então, o mês da tristeza ou o mês da alegria? E aqui fica a pergunta principal da nossa vida, mas aonde vai estar o nosso foco muito presente. O que traz alegria para cada um de nós na nossa vida? E essa alegria, não só o que traz, mas essa alegria, qual é a fonte da minha alegria? É uma fonte verdadeira ou ela é fake? Esse sorriso que eu trago no meu rosto é um sorriso que representa realmente o meu ser, ou eu tenho dentro de mim só caos, conflito, insegurança, medo. Eu não tenho nada que traduz e eu ando com uma máscara o tempo todo, aparentando externamente que está tudo bem, mas internamente uma profunda depressão por não conseguir encontrar dentro de si o ponto da plenitude, o ponto de um riso sincero. E esse é o ponto em que a Paraxá dessa semana traz para nós exatamente o encontro, a conexão. Paraxá Trumá. Uma porção
em que o Criador pede a Moisés que diga ao povo de Israel que faça doações, que faça ofertas, que leve ouro, prata, tecidos finos, tudo que ele tem e que ele pode levar para que seja construído uma casa e que ele, com a construção dessa casa, desse templo, que ele habitará neles. Não habitará nele, mas sim habitará neles. Construir uma casa divina. E nós temos uma descrição de muitos e muitos detalhes. Para quem trabalha com construção civil, que é o meu caso, tem ali toda a descrição de como usar das medidas, os materiais, exatamente como fazer de forma bem objetiva essa montagem, essa construção. E nós vamos ter, quem sabe ainda as próximas 5 porções, 4, 5 porções, ainda vamos continuar nessa descrição, com todos esses detalhes. E aí a gente pensa aqui, puxa vida, a construção do nosso mundo está lá no Gênesis, nenhuma página, poucas linhas. Quer dizer que o nosso Criador, para explicar para nós a construção do mundo, ele usou poucas palavras. E agora ele quer que a gente construa uma casa para ele habitar. E ele vem com tanta minúcia. Por que será? Por que será que nós precisamos saber tudo isso e reler isso todo ano? A Cabala fala para nós que nós o tempo todo temos que ficar nesse questionamento. Afinal, qual é a importância disso para mim? Qual é a mensagem? E a mensagem fundamental, em síntese, o mundo foi criado para nós. O mundo o Criador fez para nós. O propósito da criação é a nossa presença aqui. Nós aparecemos aqui no 6º dia. Já tinha acontecido muitas coisas antes. Então, tudo isso foi feito para nos receber. A partir daí, se esse livro, Torá, depois o Zohar, que traduz as chaves e essas palavras, são as palavras do Criador para nós, agora, o que nós estamos fazendo efetivamente? Nós agora estamos criando a nossa parte aqui dentro desse mundo, para que ele possa, a luz, habitar e conviver conosco aqui neste mundo. O nosso Criador já preparou um contexto de polaridade que é tão necessário. Até quando eu estava aqui explicando para vocês o assunto do mês grávido, nós temos aqui a polaridade. O Sol, a Lua, o Criador, a criatura. Agora, a criatura precisa usar do seu livre-arbítrio. Nós falamos da letra Kuf. Essa letra Kuf
que ela é considerada, o Ravberg sempre falava que ela é considerada um agente duplo. O nosso rabino Joseph Salton também, várias vezes, ele repete as palavras do seu mestre, e eu aqui repito as palavras do meu, porque essa letra Kuf, ela entra nas sombras e aprofunda nas sombras. E a partir das sombras, duas alternativas. Se deixar levar pelo vício, pela fraqueza, pela falta de aquela energia de se impor, aquela energia de sair de dentro de si e se mostrar. A vontade de querer só se recolher para não ter que atuar. Dessa forma, eu me protejo e eu não preciso errar, porque eu não quero errar. Porque eu tenho tanta sensibilidade que eu sei onde está a fraqueza. Sabendo onde está a fraqueza, talvez eu saiba onde está o erro. Sabendo onde está o erro, eu não quero chegar perto dele. Então, eu me escondo e não me coloco a teste de absolutamente nada. Ou eu posso ter essa sensibilidade de ver o erro, a fragilidade, o medo, a sombra, e, de forma proativa, me colocar em liderança, em ação, para que fique sempre muito claro para nós, na nossa lembrança, que nós temos, que nós somos esses bebês, nós somos filhos de um único pai, e que eu confesso para vocês que quando eu li e vejo essa explicação do Rashi, eu coloco ela tão próxima dentro desse conhecer, dentro dessa sabedoria do nosso Mestre Jesus, em que ele repete muito, somos filhos de um único Pai, e nos coloca nessa situação tão universal de que nós somos iguais, como esses anjos, tanto faz homem, mulher, somos filhos queridos e cuidados pelo nosso Pai, como esses bebês que estão em cima desse lugar mais sagrado. Então, essa imagem, que por um lado poderia ser a imagem da idolatria, é a imagem que nós mesmos deveríamos olhar para ela. Vamos pensar que nós também, os anjos são canais, mas nós também somos canais. Os anjos têm uma função já definida, definitiva. Eles não têm livre-arbítrio, mas nós temos o livre-arbítrio. E nós temos que construir um templo sagrado para que o Criador possa habitar, não lá na caixa que contém aqueles objetos, utensílios sagrados, mas que ele possa habitar neles, em nós. Então, ao olhar esses anjos, nós estamos trazendo para nós essa lembrança de que por trás de tudo existe esse Pai que está sempre emanando esse amor incondicional. O anjo sem o livre-arbítrio, mas nós com o livre-arbítrio, esses filhos que podem
construir. E aqui, a questão fundamental. A arca sagrada, esse ouro, ela era tão pesada, ela não podia ser carregada por qualquer um. Eram os escolhidos que levantavam a arca. Ela tinha que ser carregada por alguns escolhidos. E ainda assim, ela era muito pesada. A nossa lógica talvez nem vai aceitar, mas eu digo para vocês, abram a consciência, porque o que os sábios falavam não era o homem que carregava a arca, mas a arca carregava o homem. Ao carregar a arca, ele era carregado e elevado por ela. Nós, como esses filhos que vão usar o livre-arbítrio, usando todas as variáveis que nós estamos colocando aqui hoje, as leis, os preceitos, o fato da idolatria ou não idolatria, o fato de ter essa visão abrangente, em que essas chaves de possibilidades são abertas para a gente poder enxergar dentro da escuridão e conseguir gestar um produto que vai manifestar a luz, um milagre, uma festa de Purim, que traz a alegria nessa certeza de que ao construir esse templo sagrado, nós estamos sendo elevados por essa arca que nós mesmos construímos, como canais, com livre-arbítrio, não simplesmente sendo levados. Nós estamos como filhos, como imagem. A cada uma dessas porções que nós vamos estar lendo, nós vamos falar da vestimenta do sacerdote. Nós estamos aqui num momento de grande preparação para o próximo ano. Daqui a pouquinho a gente vai chegar em Pêssar. Enquanto todo o resto, talvez você vá conseguir construir, mas é temporário. Essa é a alegria. Nós precisamos incorporar a alegria. Sem a alegria, a alma não está aqui. Sem a alegria, não tem tabernáculo. Sem alegria, não tem comunicação. Sem ser canal, não tem como ser feliz. Essa é a síntese. Sem ser canal, sem ser esse tubo de luz, na fisicidade, a arca não se constrói. Mais um detalhe interessante, se diz que a arca, ela ocupava um espaço sem ocupar espaço. Ela estava presente sem estar presente. Como se ela estivesse aqui e, de repente, ela não está mais. Depois da gente estudar um pouco Cabala, a gente começa até já a imaginar isso. Talvez as pessoas que são muito céticas vão escutar palavras como essa e vão dizer, ai, nossa, que loucura, um mês grávido e agora uma arca que se desfaz. Inclusive, se fala que quando Tito invadiu Jerusalém, e ele levou a menorá e vários outros utensílios do templo sagrado, a arca jamais poderia ser tirada de lá. Primeiro porque ela já tinha sido colocada num outro local. Mas ele não teria como acessar a arca. E agora está me vindo aqui mais uma. Se diz que no momento em que a arca
não existir aqui no mundo físico, não vai existir comunicação do Criador e da luz conosco. Se ela existe hoje, é porque essa arca existe. Agora eu vou perguntar para vocês: aonde existe essa arca? E aí, cada um pensa dentro do seu coração aonde acha que está construída não só a sua arca, mas essa arca que contém essa comunicação entre nós e o nosso Criador. Eu agradeço a presença de vocês. Nós vamos estar juntos nessa Shabat. Na próxima, amanhã vamos ter a live que vai falar sobre a energia de Adar. Na semana que vem, novamente, eu vou continuar a falar sobre esse mês de Adar, porque nós vamos ter muito para falar sobre essa alegria que vai preencher e vai iluminar a nossa vida e os nossos dias. E nós vamos caminhar juntos. Obrigada, Shalom, Rodestov para todos nós, que seja realmente um mês muito iluminado.